Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao seu canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Mais de 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você e a sua família encontrem aquele cantinho gostoso para viver com muita segurança, com muita tranquilidade. Fique atento aos novos lançamentos da construtora Miramar. Com o canal da NTBA, com apoio também de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Consulte um consultor para que vai lhe ajudar, para que vai lhe orientar, para que vai conversar com você o melhor destino para o seu negócio. E também com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão tributária, fiscal e financeira do seu empreendimento para que você, empreendedor, você, empreendedora, possam concentrar a sua energia, a sua atenção nos relacionamentos, em fazer bons negócios, em aumentar as suas vendas, o seu faturamento, a sua rentabilidade, pensar estrategicamente o seu negócio. Consulte sempre um bom profissional, tenha sempre a gestão do seu negócio em boas mãos. Eu queria refletir um pouquinho com você, empreendedor, com você, empreendedora, a respeito de que muitas vezes a gente, quando está no nosso dia a dia, tocando o nosso negócio, a gente talvez não se atente aos pequenos detalhes. Que detalhes são esses? Detalhes de como formamos a nossa equipe, como formamos o nosso time, se damos ou não damos, eventualmente, preferência a um e a outro. E isso é algo que é importantíssimo a gente refletir e começar a ter consciência de que todos têm igualdade de condição para disputar uma vaga, para desenvolver o seu trabalho, para aplicar a sua inteligência a serviço do nosso negócio. Então é importante, empreendedor, importante, empreendedora, que você observe, independente de cor de pele, de orientação sexual, de gênero, que a gente consiga encontrar as pessoas certas para que a gente possa posicioná-la nos lugares certos. Esse talvez seja um dos grandes desafios que o setor que cuida de gente dentro das corporações, nas grandes corporações, ou mesmo para nós, pequenos empreendedores, temos que estar sempre atentos na hora que eu vou compor a minha equipe de trabalho, a minha equipe, para que possa fazer não só o aporte do seu conhecimento, do seu valor laboral, mas também nos ajudar a fazer o nosso negócio prosperar. O que nós sabemos é que a gente não consegue tocar o negócio sozinho. A gente precisa sempre ter a colaboração e a ajuda de bons profissionais que compõem a nossa equipe ou que vão nos ajudar na condução do nosso negócio. E eu gostaria, sim, nesse momento, nesse episódio de hoje, uma conversa muito especial com um grande amigo nosso. Por isso nós vamos para a conversa no café. Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos de volta naquele cantinho gostoso do seu canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Aquele cantinho onde a gente bate um papo com profissionais que têm muito conhecimento, muita informação. E esse convidado nosso, que na verdade é o nosso habitué, né, com muito conhecimento na área de geografia, na área histórica, na área ambiental, um grande estudioso das causas humanas, uma sensibilidade, um ser humano com uma sensibilidade acima da média, né? Então, com muito prazer, a gente recebe no episódio de hoje, do seu canal da NTBA, Fernando De Gaspari. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado. É um prazer enorme receber o amigo Para aqui. mim também. Pela sua capacidade de entender o universo, de entender o ser humano e de ser uma pessoa extremamente feliz com a vida. Porque existem aquelas pessoas que eu costumo brincar, Fernando. Tem pessoas que, quando acordam, parece aquele rabugento do desenho, né? Ó vida, ó diacho, ó azar, né? Parece o hard, né? E, de fato, o dia tem 24 horas. 24 horas para você ser rabugento, que não vai agregar em nada na sua vida,
ou 24 horas para você, ao menos com um sorriso no rosto, tentar deixar a vida mais leve para superar os obstáculos. Ninguém está dizendo que nós não temos obstáculos, que tem dia que nós não estamos tão bem assim, Verdade. mas quando a gente está com um sorriso no rosto, em paz consigo mesmo, as coisas parecem ser mais fáceis, não é isso, Fernando? É verdade, isso é verdade. E está aqui a pessoa que tem essa capacidade, que é para mim uma inspiração. Fernando, a gente traz sempre aqui uma discussão importante dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que tem aí um acordo mundial celebrado para que até 2030 nós tenhamos um encaminhamento, né, de todas as 17, da compilação das 17 ODS, para que a gente possa ter cada vez mais um mundo melhor, que é o mundo que nós temos aqui para cuidar, para zelar, né, e que é nele que nós vivemos, é nele que nós produzimos e temos que ter todo um cuidado. E hoje você trouxe para a gente a ODS número 5, igualdade de gênero, né? Então, importante aqui, até um pouco do preâmbulo que a gente procurou fazer, refletir com você, empreendedor, com você, empreendedora, né? Dentro desse universo, a igualdade de gênero, ela é importantíssima, porque todos têm que ter o direito em igualdade, né? Para poder conquistar o seu espaço, né, Fernando? Eu acho que é um pouco disso, né? Então, exatamente, a igualdade de gênero, ela inclusive ela é mencionada na, na, na Assembleia da ONU de 1948, onde ela fala bastante sobre isso, né? Também na nossa Constituição brasileira de 1988, também existe bastante artigos sobre a igualdade de gênero. Então é justamente isso que eu gostaria de hoje comentar com o nosso empresário, com o nosso empreendedor, com a nossa empreendedora. Veja só, empreendedores e empreendedoras, né? Sim. Isso para nós é fundamental dentro do nosso canal da NTBA, porque entendemos que além que já tem um velho ditado que diz o sol brilha para todos, né? Nasce para todos. Alguns vão saber melhor aproveitar o que o Astro Rei nos brinda, porque nós estamos tratando de quê? De oportunidades, de perspectivas, de oportunidades para que a gente possa, então, seja através de um empreendimento, seja através da nossa atividade laboral, né? Como ali colaborador de uma organização, podemos dar o nosso melhor. Mas o que é mais relevante, Fernando, é que quando a gente trata da igualdade de gênero, nós estamos falando não só de direitos, mas também de deveres, né? Ah, sim. Porque temos que ter direitos e deveres. Então, todos têm obrigações, mas também têm os seus direitos. Então, é preciso que seja isso daí, assim, trabalhado e vivido de uma maneira bastante coerente, né? Porque você não pode só ter direitos, você tem obrigações. Então, você tem que estar a par de tudo o que acontece. Quais são os seus direitos e quais são as suas obrigações, né? Então, com isso, você tem uma sociedade, uma vida normal, tranquila, né? E é justamente isso que faz com que muitas pessoas no mundo não entendam isso e acabam passando por dificuldades que não deveria passar. Não deveria passar. Eu acho que toda a sociedade ela acaba nos impondo regras, né? Há um regramento da sociedade, né? Que nos aponta, inclusive através dos nossos valores, né? Justamente aquilo que devemos ou não devemos fazer. Exatamente. Né? Então nós estamos falando aqui tanto de moral quanto de ética, né? Tudo. Então isso tudo acaba sendo aplicado, né, de tal forma que a gente possa manter não é controle, mas é uma condição de vivência pacífica. Pacífica. E quando a gente olha para homens e mulheres, né, que é incrível a gente ter que falar em pleno século XXI que homens e mulheres são iguais, né, porque sempre foram iguais, né? Você acreditar que um determinado gênero é superior ao outro me parece uma aberração, mas lamentavelmente na história isso aconteceu, né, Fernando? Justamente o machismo, né, Alexandre? Que fez essa diferenciação, porque, na verdade, todos são iguais. Todos são iguais perante a lei, não é verdade? Então, esse machismo que vem já de muito tempo, como você falou,
é que faz essa discriminação absurda que as mulheres tentam, não é verdade, hoje equiparar em diversas situações no trabalho, na vida, não é verdade? Por que o homem é superior? Porque onde está escrito isso? Né? Eu Por também quê? gostaria de saber onde escreveram, que eu não li, né? Eu também não li isso, entendo não- que todo mundo Quem tem falou verdade. isso, meu Deus do céu? E vou falar uma coisa com muita honestidade para você, Fernando. Das pessoas que eu já tive o prazer de me liderarem, a maior parte foram mulheres. Lembro. E mulheres com uma sapiência, uma inclusive teve o prazer de nos liderar, Exatamente. né? Foi E nossa reitora. aqui eu rendo a minha honesta e singela homenagem e reconhecimento à professora doutora Maria Otília Eu Pires também, Lanza, né? adorava ela. Porque Nossa de uma capacidade intelectual absurda, absurda. de um entendimento, e talvez aí sim, Fernando, haja uma diferença capital entre gêneros, porque a mulher tem uma sensibilidade maior do que o nós. homem não tem, exatamente. Então a gente conseguia reunir ali uma pessoa com sapiência, com generosidade. Verdade. E quando eu falo generosidade, no sentido de não reter para ela o conhecimento, não reter para ela as boas orientações. Então ela sempre procurava compartilhar. Então isso me faz crer que não é só por trás de um grande homem existe uma grande mulher, mas também por trás de uma grande mulher, ali o homem está juntamente com ela caminhando, né? Porque mais do que nunca a gente percebe que dependemos uns dos outros indistintamente, né? E eu acho que cada vez mais nós temos que estar preocupados, como você mesmo trouxe aqui, a construção de uma sociedade livre de preconceitos e discriminações, não é isso? Exatamente. Exatamente. Deixa eu contar nesse item aí, a respeito de preconceitos e discriminações, eu conheci, assim como conhecemos essa pessoa maravilhosa, né? Doutora Maria Otília, eu me lembro também de chefes de departamentos em algumas empresas que eles não gostavam de admitir mulheres. Por que eles não gostavam? Qual era o papo? Qual era a conversa? A mulher falta muito, mulher fica grávida, passa muitos meses de licença, né? Mulher é fraca, mulher é isso, você precisa arrumar um arquivo, ela não pode, né? Porque, então, esses preconceitos e discriminações que precisam terminar, não é verdade? Isso é verdade, a gente ouviu muito isso, mas também podemos garantir que conhecemos inúmeras mulheres que são mais porreta do que muito homem. Muito. Né? Tem mulher aí que arregaça as mangas e faz coisa que o homem ali, se parar para pensar um pouco, não faz, não. É verdade. Então, eu acho que mais do que nunca, né, e o que eu mais chamo a atenção de novo, nós estamos em pleno século XXI discutindo isso. Né? Mas ainda bem que temos um retrovisor para olhar para o passado, né, e ainda bem que o retrovisor é pequenininho, diante de um para-brisa, quando a gente está enxergando o futuro. Então, olhar para o nosso passado, observar que não dava para continuar daquele jeito, mas enxergar um futuro bem distinto do que nós tivemos, para que a gente possa evoluir como pessoas e como profissional, né, Fernando? Alexandre, um preconceito que eu lembrei agora, há muito tempo, hoje está proibido, não sai mais, né? Mas você lembra quando havia oferta de emprego em jornais? Que precisa disso e tal, depois exige-se boa aparência. Boa aparência. Mas o que é boa aparência? Exatamente, o que é ser bonitão? Né? É ser bonito? Está na capa de revista. É ser bem arrumado, entendeu? Então, durante muito tempo, aparecia isso nas ofertas de trabalhos nos jornais. Depois, obviamente, acabaram com isso, porque não tem cabimento, né? Não. O que é bonito para mim pode ser para o outro, eu não sei. Então... Mas o que é? O bonito é a beleza do rosto, é a roupa que se veste? Ou é o caráter? Ou é o caráter? É o caráter, né? Não é, no caso, por exemplo, a cor da pele. Não é verdade? Você tem que ver o caráter da pessoa e não a cor da pele da pessoa. Mesmo porque se cortar o pulso de qualquer um, vai jorrar o quê? Vermelho. Mas eu sempre falo para meus alunos, se puxar um pouquinho aqui a pele vermelha, igual para todo mundo. É igual. Igualzinho. Onde há mais desigualdade de gênero, Fernando? Onde ele está mais presente?
No mercado de trabalho em geral, eu vejo isso, principalmente também na política, né? Na política também tem muita desigualdade de gênero. Veja como é difícil uma mulher ocupar algum cargo na política. Repara bem, hoje em dia, esses prefeitos mais novos, né? Você repara tudo assim, mais rapazola, mais mocinho, não é verdade? Repare como eles procuram colocar digamos assim, uma secretária, não é? Como mulher, né? Uma vice-prefeita, não é verdade? Na área da educação, geralmente nos municípios, eles acabam nomeando mulheres, professoras já bastante experientes da vida, não é? Mas, de um modo geral, Alexandre, no mercado de trabalho, eu ainda vejo bastante discriminação e também na política, de um modo geral. Tá? Muito embora você tocou num ponto importante na questão da educação, principalmente no início da tenridade, a supremacia são de mulheres, né? É raríssimo Sim. você ver um homem, por exemplo, um professor ali cuidando da alfabetização, né? Em via de regra são mulheres, porque talvez entra um outro conceito também que a gente já ressaltou aqui, de você empreendedora, de vocês belíssimas mulheres, fortes como são, que é o cuidado, né? Que é o zelo, que acho que vem um pouquinho, né, da maternidade, né, da mulher, de você cuidar do outro com mais tato, né? Nós somos meio brutos mesmo, viu? Não tem. Então acho que eu vejo que ali na educação, principalmente no início da alfabetização, Exatamente. as mulheres aí dão cátedra, né, em como cuidar. Então, eu lecionei muito na pedagogia, né? E então eu fico assim, nossa, como eu fico feliz de ver aquelas menininhas, né? Se formando e fazendo estágio e fazendo aqueles trabalhinhos com as crianças, né? No estágio mesmo. Sim. E, nossa, eu fico muito feliz mesmo de ver isso aí. Não, isso é bacana, porque você também está chamando a atenção, né? Não, o fato da pedagogia. Isso é fundamental que a gente tenha cada vez mais pedagogos bem formados, Fernando. Exatamente. Que é uma preocupação muito grande que eu sempre tive, porque quando chega na universidade e você não seremos na universidade nós a ensinar a ler, escrever, interpretar texto, pegar na mão. Exatamente. Né? Você está ali para discutir. Então você precisa de uma boa formação básica, né, de entendimento, de estímulo, a que você busque o conhecimento, que você discuta, que você apresente seu repertório. Então é fundamental que a gente tenha bons profissionais na educação, já na tenridade, para que a gente possa ter a progressão, né, dessa troca de conhecimento, da lapidação do ser humano, quando chegar na universidade mais bem preparado. Né? Exatamente. E aí a formação desse pedagogo, que eu também não entendi até agora porque tiraram o magistério, né? Mas que a formação desse pedagogo possa construir uma base sólida de bons profissionais da educação para forjar, né, bons profissionais. Porque a única profissão que forma as outras profissões é o professor. É o professor. Exatamente. Né? E acho que essa igualdade de gênero tem que ser muito bem discutida, né? Sim, por todos nós. Por todos nós. Você havia mencionado, de fato, Fernando, que já, independente da Declaração dos Direitos Humanos, da própria ONU, em 1948, já falar da igualdade de gênero, porque todos são iguais, né? E têm os mesmos direitos. Você também havia mencionado, e está aqui o que você trouxe para a gente, que a Constituição brasileira em 88 ela também reforçou, né, que tanto homens quanto mulheres são iguais em direitos e obrigações, proibindo a diferença salarial de exercício de função e de critério de contratação, em virtude de sexo, estado civil e idade e cor. Na nossa Constituição, o artigo 205 fala tudo sobre isso. Nós usamos muito esse artigo 205 na sala de aula, onde está tudo ali explícito, né, sobre a educação no Brasil. Então, veja bem, é tão importante que na Constituição brasileira temos artigos só para tratar sobre a educação. Sobre a educação e chamando a atenção sempre para a igualdade, né? Sim. Que é primário, né, nesse processo todo, de a gente entender que todos têm a mesma oportunidade, todos têm a mesma inteligência, né?
Todos nós somos dotados de inteligência. E às vezes nos surpreendemos, independente do gênero, que às vezes de pessoas que têm uma condição mais sofrida, têm uma capacidade intelectual, têm uma capacidade de resiliência, têm uma capacidade de aprendizado muito mais efetiva do que muitos que foram agraciados aí. Não estou dizendo também quem tem agraciado, que tem uma condição financeira, social melhorada, que tem que ser desprezado, que também não é verdade, né? Mas em via de regra, e aí, Fernando, eu vou até fazer uma provocação de lembrar de sala de aula, né? Em via de regra, aquele aluno que é mais sofrido, aquela aluna que é mais sofrida, traz mais resultado, né? Porque ela precisa compensar, né, Alexandre, aquela situação que ela vive. Então ela acaba sendo mais o quê? Mais estudiosa, mais aguerrida, né? Mais aguerrida, não é verdade? Isso a gente nota. A gente nota muito nisso. Aquelas pessoas mais simplesinhas, não é verdade? Que dão um resultado imenso e uma alegria imensa para nós professores. A satisfação é muito grande. É muito grande. Agora vamos falar aqui de medidas que o Brasil pode tomar, né, que o Brasil deve tomar e pode tomar nessa igualdade de gênero. Primeiro, exemplos de igualdade. Igualdade econômica. Né? Se trata de gerar chances justas para que cada pessoa consiga produzir uma renda. Então, nesse caso aí, é a situação econômica, né? Por que consiga produzir uma renda? A igualdade econômica, a pessoa tem condições de ter um bom rendimento, não é verdade? E com esse rendimento aí, produz uma boa renda, para quê? Para também a sua riqueza pessoal, não é verdade? Então, realmente, todos têm direito a essa igualdade econômica. E ela vem através do quê? Das condições que a sociedade oferece, condições de trabalho, de emprego, de salários, para produzir uma renda e também, como eu disse, de produzir a sua própria riqueza. Sua própria riqueza. Igualdade de educação, quando todos podem ter acesso a uma boa educação. Exatamente o que nós já falamos, a igualdade de educação. Puxa vida, nós sempre dissemos, a base de tudo, né, é lá a professorinha primária, não é verdade? A professorinha naquele sentido romântico, amoroso. Sim, amoroso. Né? Então, veja bem, se todos tiverem uma boa educação, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa pessoa em si vai atingir uma igualdade econômica, porque vai ter condições de disputar com outra pessoas, não é verdade? Então, isso, quando você tem uma educação de base bem formada, as condições são para todos, e não só para aqueles mais assim, bem de vida, não é verdade? Eu acho que esse tem que ser o momento de reflexão de todos nós, né? Igualdade racial, na qual todas as raças devem ter os mesmos direitos e tratamento. Tratamento. Aí não tem como, né? A igualdade racial, nós podemos falar por exemplo, do estatuto, Sim. Do estatuto racial, né? Onde ele diz, está bem explícito que todos têm os mesmos direitos. Direito do quê? A educação, a moradia, né? a tudo que o ser humano necessita para viver. Então, a igualdade racial ela tem que ser bastante mesmo combatida, não é verdade? Para que tenhamos essa condição das pessoas também atingirem, não importando aí de novo a cor da pele, não é verdade? E nem o seu gênero. É. Homens e mulheres, e vamos aí para tudo. Exatamente, são todos iguais. Não é verdade? Todos são iguais, então não importa o gênero. Importa que as pessoas sejam bem amparadas por esses estatutos que ele funcione, né? Não tenha dúvida. Funcione. Aqui vamos para 5 ações que podem ajudar, então, a construir essa igualdade de gênero. Defina-se primeiro, Fernando. Parece estranho, não parece? Defina-se primeiro. O que é isso? Não é verdade? Uhum. Eu estudei muito sobre isso. É muito interessante falar, o que é definir? Sabe quando você pede uma definição? Me dá uma definição de o que você acha de você mesmo. Como que você é? Como você se enxerga. Como você se enxerga. Porque os outros, cada um enxerga de um jeito você. Não é verdade? Então, aqui, Alexandre, é o seguinte,
a pessoa, no caso, nós estamos falando das mulheres, né, que é igualdade de gênero, ela tem que se autoafirmar. Eu sou isso, eu posso, eu faço. Eu consigo. Eu consigo, eu não fico atrás dos outros, entendeu? Eu não quero que ninguém me dê aí aqueles estereótipos, né? Os estereótipos. De mulheres, assim. Não, eu faço mesmo e eu tomo providência e eu assumo, entendeu? Então, eu me defino primeiro. Eu sou assim e não dependo da sua opinião. Eu tenho que ser desse jeito. Muito bom, Fernando. Invista no seu sucesso profissional. Aí, meu amigo. Aí todo mundo tem que investir, né? Todas as mulheres, todo mundo nós temos que investir. Se nós, eu sempre falo na pedagogia, terminou o curso, se parar aqui, morreu. Sem dúvida. Faz uma pós, né? Depois faz um mestrado. Então, em qualquer carreira, no caso aí, na vida... Você acabou de falar, né? Em qualquer carreira, não é só na pedagogia, né? Não. Você é empreendedor, você é empreendedora, que já cursou, que já fez o seu curso técnico, o seu curso superior, a gente não para, né? Ainda mais interessante, você me fez lembrar, ontem recebendo um cliente no escritório, e ele falou assim, eu tenho uma recordação de como a minha mãe, eu tinha 5 anos, falou assim, vai tomar seu banho que você vai para a escola. Eu perguntei, mãe, o que é isso? Até hoje eu não saí dela. Até hoje eu não saí dela. Então aquele dia lá atrás, com 5 anos de idade, meio que se perpetuaram até os dias de hoje. E a gente tem que continuar sempre investindo em nós mesmos, porque não tem maior satisfação pessoal do que você falar, caramba, consegui. Nós mesmo aprendemos, quando chegou a pandemia, nós tivemos que mexer com computador, online, né? Aula online e tal. Você é bom nesse assunto, né? Estou aprendendo. Mas a maioria, então o professor até falava assim, poxa, eu não me formei em TI, eu não sei, eu não fui com computador. Sim. Entendendo? Então, eu mesmo, não é verdade? Sem dúvida. Tive que me adaptar, meu Deus do céu, mas com bastante ajuda, diga-se de passagem, né, Alexandre? Então, da sua ajuda. Para compor junto. Eu acabei superando e no fim deu tudo certo, acabou. É isso aí. Concentre-se como você pode preencher a lacuna da liderança. Isso é outra coisa difícil. As mulheres, por que existe essa diferença de salário? Por que existe isso? Justamente porque às vezes tem uma lacuna numa liderança que a mulher não atinge, entendeu? Então, o que acontece? Eles pagam mais, digamos, para os homens, não é verdade? E menos para as mulheres, porque fica ali uma lacuna. Então, como nós estamos dizendo, ela tem que se preparar para chegar o quê? Abriu uma brecha, abriu uma lacuna, pá, ocupa. Não é verdade? Não dá chance para os outros. Né? Não dá chance para os outros. Tem aliados do sexo masculino para construir soluções com você. É interessante, não é? É interessante. Você não a mulher no seu trabalho, não é verdade? Tem que ter parceiros, não é verdade? E muitas vezes você tem parceiros do sexo masculino que está de acordo com as suas ideias, com o seu projeto, não é verdade? De equidade. Sem dúvida. Entendendo? Então você precisa ter gente ao seu lado. Jogar com eles e não contra eles. Adote uma mentalidade de crescimento para acabar com a desigualdade. Exatamente. O crescimento tem que ser constante, não é verdade? Em todos os setores da vida. Se adotar essa mentalidade, o que vai acontecer? Muitas experiências, algumas vão fracassar, mas outras vão dar certo, não é verdade? E com isso, aos poucos, vai terminar essa desigualdade, que é a coisa mais estúpida da vida. O que um homem tem que ganhar mais que uma mulher? Eu não entendo isso. Não é verdade? Eu não entendo isso. Por isso que aqui no canal da NTBA, você empreendedor, você empreendedora, recebe a informação e o conteúdo para você fazer o seu negócio prosperar. Fernando, café passou rápido, hein? Passou mesmo. Nem esfriou na xicrinha. Queria muito agradecer você pela participação no nosso episódio do canal da NTBA, convocado, evidentemente,
para trazer mais contribuições para o nosso empreendedor, para a nossa empreendedora. Estarei aqui com muito prazer mesmo. Muito obrigado, Fernando. Obrigado. O oferecimento da Consultora Miramar, 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter o seu cantinho gostoso, com conforto, com tranquilidade, com segurança para viver com a sua família. Observe, fique atento aos novos lançamentos da Consultora Miramar. Com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você em toda a jornada empreendedora. Consulte sempre um consultor, tenha um profissional do seu lado para te orientar, para fazer desenvolver ainda mais o seu negócio. E também com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa fazer o seu negócio prosperar com novos relacionamentos, pensando estrategicamente no seu negócio, aumentando o seu faturamento. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!